Olá, meu nome é Viviane e hoje eu estou aqui com vocês para acompanhar a minha amiga na história, no testemunho daquilo que Deus fez na vida dela, Camila Skenzel, aqui conosco nessa manhã. Muito obrigada, Viviane, por ter aceitado o meu convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e você estar confiando nesse testemunho que eu tenho para revelar para todos. Por quê? Porque eu sei que esse testemunho vai impactar a vida de muitas pessoas. Aleluia. Então eu já quero aproveitar e pedir para você que você compartilhe, porque essa palavra vai transformar a vida de muitas pessoas. Aleluia. Eu creio que esse testemunho vai trazer a revelação que muitos se perguntam todos os dias. Meu Deus, né? Como eu posso resolver isso? Como eu posso sair dessa situação? Então, hoje eu estou muito feliz de estar com você aqui, Camila. Porque Obrigada. eu tenho visto, porque eu vejo a transformação daquilo que Deus fez. E eu gostaria de começar, né, te perguntando, você falar um pouquinho com a gente sobre quem que é a Camila, né? Um pouquinho assim, quem é você, como você é, sua família. Meu nome é Camila Skenzel, eu tenho 44 anos, eu sou de Goiânia, mas moro em Memphis, aqui no Tennessee, nos Estados Unidos, desde 2018. Então, tem 7 anos que nós estamos aqui. Aqui eu sou empresária, tenho uma empresa de limpeza, sou casada e tenho 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 7 anos. Ok. Uma linda família, né? Sim. Uma linda família. Camila, e me fala uma coisa. Como é que era, assim, a sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus? Você está numa caminhada aí, quantos anos já que você teve essa oportunidade de conhecer o Senhor, assim, profundamente, verdadeiramente, né? Não só de ouvir falar. Sim, né? Em 2018. Ok. Eu fui batizada em julho de 2018, então tá completando 7 anos. Ai, que legal. Mas antes disso, se você falasse pra mim que eu não conhecia Jesus, eu ia ficar muito brava. Porque eu sempre me considerei uma pessoa de muita fé, o que eu acho que facilitou muito esse meu desenvolvimento e o meu crescimento no conhecimento da Bíblia, da palavra e do Senhor. Mas você perguntou como que era a minha vida antes, né? Sim. Então, assim, a minha vida era uma vida... Hoje eu tenho esse olhar, que era uma vida superficial. Era uma vida que mas que eu sempre busquei o Senhor do meu jeito. Então, eu fui criada até os meus 14 anos dentro da Igreja Católica. Mas eu não posso falar para você que nós éramos católicos praticantes. A gente ia às missas aos domingos. Eu fui batizada, mas não fiz primeira comunhão, mas não fiz crisma. Então, quando eu cheguei nos meus 16... Acho que depois disso a gente se afastou. Né? Mas o meu pai, minha mãe também, mas principalmente o meu pai, um homem sempre de muita fé, muito sensível, muito sensitivo, sempre lendo a Bíblia todos os dias. Então eu sempre tive essa referência, né, de pais de muita fé, né? Eu até me emociono, já vou começar a chorar. Mas eu acho que a nossa responsabilidade como pais é muito grande. Então, assim, os meus pais, eles fizeram e fazem o melhor que eles puderam, que eles podem por mim. Eu perdi meu pai recentemente, então vocês me dão aí um desconto, mas... Sim. Peraí que a Tina vai nos dar um lencinho pra você. A nossa producer, né? E a minha maquiagem nem é a prova d'água, tá, gente? Então, se eu ficar borrada aí, vocês... Bear with me tolerem. Bom, deixa eu só... a gente mistura às vezes uma palavra e outra com inglês, porque isso. A gente, né, tá acostumada a falar outra língua aqui, então vocês nos perdoem quando mistura uma palavrinha ou outra. Exatamente, né? Então, assim, me emociono porque isso foi muito importante para mim, né? Ter essa referência, Sim. Né, dentro de casa. Só que a gente se afastou, né? Meu pai era um homem de fé, mas era um homem que ele não conhecia verdadeiramente a palavra. Como eu conheço hoje, como eu tento fazer, como eu quero conhecer mais, porque eu acho que nunca é o suficiente, Sede, né? Isso, verdade. E como eu quero que os meus filhos também continuem conhecendo.
E logo depois a gente se afastou e... Só que a minha mãe, ela sempre levava a gente para benzer. Eu sou de Goiânia. A cultura, aquela cultura mesmo da maioria dos brasileiros, na verdade, exatamente, né? E principalmente ali em Goiás, era essa coisa, eu tirar o olho gordo, né? Vou levar para benzer. Aí levava, lembro que levava para uma senhorinha, ela vinha com uma folhinha de arruda, a gente foi ali algumas vezes. Então eu cresci no meio desse sincretismo religioso. Minha mãe também, de vez em quando, nos levava para centros espíritas kardecistas. Então eu tenho algumas memórias sobre isso. E olha que a minha memória não é muito boa. Então se eu lembro é porque foram coisas assim que marcaram. Então isso é importante pontuar porque houve ali uma abertura, né, para o mundo espiritual. Houve ali uma autorização. Então, eu já me simpatizava com o mundo espiritual dessa forma. Eu achava que tudo era uma coisa só. E aí, a gente se afastou, né, dentro da igreja. De vez em quando, a gente orava em casa, lia a Bíblia. Mas não tinha realmente o estudo, sabe, da palavra. E quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, eu comecei a sentir presença espiritual. O que era isso? Eu não posso falar para você que seria o dom de distinção de espíritos, porque eu ainda não tinha esse discernimento, mas eu comecei a sentir a presença espiritual no ambiente. Então, se um ambiente estava muito, como a gente fala... Carregado, exatamente. Estava muito carregado, eu conseguia discernir. Tinha lugares que eu não conseguia ficar, perto de pessoas eu não conseguia ficar, eu sentia quando aquela pessoa estava carregada, né, espiritualmente. Então, isso, eu comecei a sentir muita dor e a primeira coisa que eu fiz foi procurar médico, né? Eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia dor no estômago, então dependendo da situação, as dores eram diferentes. E eu fui ao médico e o médico falou que eu estava somatizando, né? Só que chegou uma hora que você fala, gente, eu não tô ficando louca, né? Tudo tem limite. E eu comecei a ir por esse mundo espiritual. Como eu já tinha ido em centros, né? Quando eu era criança, eu falei, eu vou. E na ocasião eu conversei com a minha mãe, ela falou, eu acho que a gente, né, você pode ir e tal. E eu comecei a procurar por conta própria. Comecei em alguns centros kardecistas, mas eu era uma pessoa muito ligada às questões sobrenaturais, vamos dizer assim. Você tinha um interesse, né? Eu tinha um interesse. Você era quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 18, Isso é uma coisa do adolescente, uma coisa do adolescente, coisa de horóscopo, né? Astrologia, e é uma coisa que eu me interessava muito. Então, eu comecei, à medida que eu fui envelhecendo, vamos dizer assim, eu já trabalhava quando eu tinha 17, 18, então já tinha meu dinheiro, então eu já comprava esses livros, né? Sim. E eu me interessava por assuntos de quiromancia, numerologia. Uau. Então, todas essas coisas eu achava, nossa, que legal, eu quero ler mais sobre isso, né? E que é uma coisa que acho que no Brasil é bem divulgada, vamos dizer assim. Sim. É uma coisa que é natural, que todo mundo fala. As revistinhas de adolescente trazia muito esse misticismo, exatamente, Capricho, né? Você lembra? Não revela a nossa idade. Eu tô achando que vocês não vão saber o que é isso, não. Mas, enfim. Então, eu abri várias portas. Hoje eu tenho essa consciência que eu abri várias portas. Só que, com o tempo, isso foi piorando. Então, assim, tinha realmente lugares que eu não conseguia ficar. Eu sentia a presença de espíritos. E eu fui por vários centros espíritas. E uma coisa interessante que eu quero pontuar aqui é que o diabo, ele conhece os seus dons e talentos. Então, ele vai te distrair. Se ele não te fizer cair, ele vai te distrair, né? Exatamente no seu talento. Ele é o enganador, né? Ele é o enganador, né? Exatamente. Então, todos os centros espíritas que eu ia, onde eu parava na frente do médium, ele falava assim, olha, você tem mediunidade. Você tem missão, você tem que desenvolver sua mediunidade. Você é médium, você não pode ficar aqui sem desenvolver. Uau. Então, assim, foram vários lugares que foi te influenciando. Que foram me influenciando. Até no João de Deus, lembra do João de Deus? Ficou mais famoso ainda há pouco tempo atrás. Até o João de Deus. Eu fui parar no João de Deus e João de Deus olhou pra mim, virou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Senta na corrente mediúnica. Eu falei, opa, então tá, né? Mas vou fazer o que lá, né? Então, vários lugares que eu fui, tinha esse reconhecimento de que hoje eu sei que é um dom que Deus me deu, que o Espírito Santo me deu.
Mas naquela ocasião eu não tinha a mínima noção. Então eu vaguei por vários lugares no sentido de tentar entender e buscar a Deus. Buscar a Deus da forma errada, né? Mas naquela ocasião eu não sabia disso. Eu queria tentar entender e queria servir. Falei, nossa, se Deus me fez médium, então eu tenho que servir. Eu não posso ficar com esse dom só pra mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas. Okay. E assim, resumindo, a gente foi parar num centro de umbanda kardecista. E lá você entra, tem a imagem da cruz, tem a Nossa Senhora de um lado, a imagem de Jesus Cristo do outro. Então, você que tem uma vivência católica, você fala, não estou fazendo nada de errado. Tá tudo certinho. Tá tudo certo, né? E lá eles tinham palestras, li o Evangelho de acordo com o Espiritismo. E ali eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, comecei a servir. Então, eu trabalhei como médium nesse centro por 5 anos. Uau. E recebendo espíritos. Recebia em várias entidades. Okay. Caboclo, preto velho, criança, Exu, Pombagira. Ok. Então... Mas, então você foi bem para fundo mesmo do espiritismo. E em qual momento, então, que teve essa mudança, essa chave que você começou a mudar, né? Que deu essa virada, assim, para conhecer mais profundamente Jesus. Para buscar o Senhor Jesus, né? Conhecer Ele de verdade, assim. Não só... Eu acho que a gente vai para esses lugares muitas vezes por causa dos sofrimentos que a gente tem. E como tá lá na palavra, fala que o povo padece por falta de conhecimento. Sem dúvida. Né? Então, nós fomos para esses lugares porque estávamos passando por um vale e a gente achava que tinha que ser o espiritismo que ia dar conta. Só que chega um momento que você vê que as coisas não melhoram, que continuam. Então, você vai assim ali, você vai se desgastando. Então, eu fui me afastando. Né? Então, quando foi 2008, 2007, eu parei de trabalhar no Centro Espírita. Em 2008, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Lá, eu cheguei a frequentar alguns lugares. Mas o Senhor já foi me afastando. Então, você não tinha mais aquele desejo? Eu não tinha mais aquele desejo, né? E continuava, assim, lendo a Bíblia, orando em casa, rezando, né? Sempre com muita fé, sempre com muito temor dentro do meu conhecimento. Mas eu não frequentei nenhuma igreja lá. Entendi. Eu tinha muito preconceito com o evangélico, né? Então, eu sou aquela pessoa... Eu era, né? Aquela pessoa preconceituosa com o evangélico. Isso vem um pouco do meu pai também. Meu pai também tinha muito preconceito por causa da história familiar dele. Mas eu vim conhecer Jesus mesmo aqui nos Estados Unidos. De verdade. Porque em 2016... nós viemos pra cá pra conhecer a cidade, eu vi muitas igrejas, e eu falei pro André, falei, nossa, se um dia a gente... Quantas até igrejas? Aqui na região onde nós estamos, no Tennessee, é uma igreja em cada esquina. É uma igreja em cada esquina. É muita igreja, notório, né? É notório. E então, isso me espantou. Eu falei, nossa, talvez se um dia a gente morar aqui um dia, eu vou ter tempo pra estudar a Bíblia e conhecer a palavra, porque eu sentia que faltava algo, mas eu me achava muito ocupada. Você já tinha dentro de você uma sede, eu né? Eu já tinha uma sede, mas eu me achava muito ocupada. Eu acho que esse é o grande problema da maioria. A gente não acha tempo pra Deus. A gente não tem tempo pra ler. Não tem tempo, mas a gente tem tempo pra várias coisas. E eu era essa pessoa. E eu achava que eu não tinha tempo. Eu falava, eu vou ter tempo. Tipo assim, vou fazer nada, né? Vou estar aqui, vou estudar a Bíblia. E aí, o que aconteceu foi que 1 ano depois, acho que Deus falou, então é assim que ela vai estudar a Bíblia? Então, peraí. Aí, 1 ano depois, a gente não tava esperando que ia ser tão rápido, a gente se mudou pra cá. Quando a gente se mudou, nós fomos convidados para ir para a igreja Batista Belve, que é a igreja que, inclusive, hoje nós frequentamos, a igreja do nosso coração. Eu fui convidada para ir para a igreja por uma amiga e o André foi convidado por outro amigo, pessoas que na ocasião não eram amigos, eram conhecidos. E eu falei, Deus que me livre, porque a igreja Batista Belve é uma mega church, né? Gente, é como se fosse uma universidade, um campus, exatamente, né? Gigantesco. Gigantesco. E eu falei, já pensei logo nas igrejas corruptas do Brasil. E eu falei, eu não vou lá porque eles vão querer meu dinheiro, eu já sei como isso funciona. Tipo assim, nunca nem tinha pisado numa igreja evangélica. Mas tinha um pré-julgamento, Tinha esse pré-julgamento. Só que o André, naquele momento, ele se dizia agnóstico. E mesmo tendo sido criado dentro da igreja católica, sendo coroinha e tudo, ele também não tinha... Era um
não tinha relacionamento com Jesus, não conhecia a Deus. E quando ele falou que ele queria ir, aí eu falei, não, então, se ele não acredita em Deus e quer ir na igreja, eu falei, então vamos. Só que ele queria ir, acho que mais pelo lugar que ele queria conhecer, pelas pessoas. Eu não sei ao certo se era porque ele realmente queria conhecer a igreja. Até porque vocês não tinham muito tempo aqui, né? Exatamente. E era uma oportunidade de realmente se relacionar, né? Sim. Com pessoas. Pode ser. Exatamente. Eu acredito, nunca conversei isso com ele, mas eu acredito que foi isso. Só que assim, gente, Deus sempre falou comigo, né? E aí entra a graça comum, né? Que eu falo que é a graça que Deus estende a todos, né? E quando eu pisei na igreja, Deus falou pra mim, falou assim, você não queria estudar a Bíblia? Então é aqui que você vai ficar. Aqui vai ser o seu lugar que você vai conhecer a minha palavra. E eu sempre, quando Deus falava comigo, eu sempre fui muito obediente. E eu falei, tá bom, Senhor, então, se é aqui, então vamos ficar aqui. E assim, nós ficamos. Naquela ocasião tinha um grupo, tinha uma célula, né, que é um grupo bíblico, de estudo bíblico brasileiro. E eu quero aqui reconhecer o Aigo e a Ludmila pela entrega deles, porque eles foram muito importantes. Então, a importância da nossa resposta a um chamado. Hoje eles não são mais professores de Life Group, eles continuam servindo, mas foi muito importante e eles sabem disso, mas eu não posso deixar de reconhecê-los. É muito bom ouvir isso. Então, eu acho que não é só um reconhecimento para eles, que fizeram um trabalho, né, de servir o Senhor e acompanhar vocês, mas para todo mundo que serve, que às vezes está tão cansado, né? Às vezes não tem reconhecimento de alguns, mas é esse que a gente conversou, que vai multiplicar, quer dizer, né? Deus, o nosso trabalho aqui é servir, né? Exatamente. Então, isso que é tremendo, Camila. Então, depois disso, então, você começou a servir na igreja? Como foi, então, essa sua... Sim, porque eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Então, foi aí que começou o Ministério de Tradução. Eu comecei a traduzir o serviço para português. E depois disso, nesses 7 anos, eu sempre estava servindo de alguma forma. No Ministério Infantil, dei aula por algum tempo. E os dons, como eu já falei antes, o diabo ele vai usar. Então, isso é até uma reflexão para quem está em casa, né? O diabo ele vai usar o seu dom, que Deus tem uma promessa para você no reino dele, para te distrair, fazer com que isso não aconteça. Então, depois do meu batismo, eu senti esses dons se fortalecerem. E eu entendi que o dom que eu tinha, que Deus tinha me presenteado, que é o dom de discernimento de espírito. Só que naquela ocasião eu não tinha entendimento, eu não era batizada. Você não conhecia o Senhor, você não tinha o Espírito Santo, né? Não tinha o Espírito Santo. Mas ele não estava sendo usado pelo Senhor. Eu percebo que nesses 7 anos esses dons foram sendo solidificados. E eu tive a oportunidade de servir alguns clientes. Deus sempre me entregava. Falava, olha, tá acontecendo isso, olha, fala isso. Então, e a gente sabe quando as coisas são de Deus, quando elas acontecem, né? Pra honra e glória dele. Glória a Deus. Então, durante esses 7 anos eu tinha essas experiências dentro das igrejas batistas. A maioria, e no caso da nossa igreja, não se aprofunda tanto nos dons do Espírito Santo. E eu estou debaixo dessa autoridade, eu amo a minha igreja, mas não é um dom que é muito explorado. Sim. E então Deus estava me preparando, vamos dizer, fora disso, né? Só que chegou um momento que eu comecei a ver a opressão espiritual dentro da minha casa, né? E isso é uma dificuldade, eu acho que é uma dúvida que eu tinha e que muitos têm, né? Depois que você se batiza, você pode ser opresso. As pessoas falam assim, um cristão ele pode estar endemoniado, ele pode ser oprimido, tem possessão espiritual, opressão. Então isso é uma coisa que eu também não entendia, mas que era inegável. Eu não podia negar. Então, assim, eu não vejo só opressão espiritual nos meus amigos, nos meus vizinhos, nos estranhos. A opressão espiritual, ela tá aí quando a gente abre as portas. E eu comecei a estudar sobre isso. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a mergulhar nesse assunto e eu descobri o que é libertação. Uau. Porque até então eu também não sabia. Mas eu falei, Senhor, se está acontecendo dentro da minha casa, eu preciso
eu preciso saber como lutar, porque as armas, as coisas espirituais, elas precisam ser lutadas com armas espirituais. Corretas, né? Sabe conhecer exatamente. Ter o conhecimento, como guerrear. Exatamente. Né? E Efésios fala que a nossa luta não é contra pessoas, é contra potestades e autoridades espirituais. E depois que eu entendi isso mudou completamente a minha vida, não só dentro da minha casa, mas dentro do meu trabalho. Eu comecei a ver os desafios e falava, opa, não, isso é espiritual. Né? Nem tudo é espiritual, Viviane, eu só queria fazer uma observação aqui, sabe? E eu também queria pontuar que eu faço terapia desde que a Helena nasceu, por diferentes motivos. Eu tenho a graça do meu terapeuta ser cristão. Quando ele me conheceu, eu não era cristão, então ele acompanhou todo esse meu caminhar, esse meu desenvolvimento. Então eu tenho consciência que nem tudo é espiritual. Tem coisas que são emocionais, mas tem coisas que são espirituais. E como o mundo espiritual, por causa dessa experiência que eu tinha, sempre foi muito aberto, era inegável para mim. Então eu preciso fazer alguma coisa, e foi quando eu comecei a me aprofundar nesse assunto e comecei a sentir a necessidade de ir mais a fundo, né? De realmente ter um encontro com Deus. Porque não tem como você ter acesso à informação e simplesmente você ignorar aquilo. Não. Né? Até porque, como você mesmo disse, quando era adolescente, você teve essa sede de buscar a espiritualidade, né? Exatamente. E então, de certa forma, você tinha tido um contato com esse mundo espiritual e agora, de novo, você estava precisando buscar esse conhecimento específico. E assim eu comecei a ler vários livros de pastores aqui dos Estados Unidos, fiz alguns cursos com pastores do Brasil e comecei realmente a me alimentar mais da palavra, mas de ter a revelação dentro da palavra. E isso acontece muito conosco, cristãos. Quando a gente lê uma coisa uma vez, depois você lê de novo e Deus, o Espírito Santo, a palavra se revela. Ela vai se revelando. Sim. E eu senti a necessidade de ter esse encontro com Deus mais profundo. Então é difícil a gente encontrar ministério de libertação dentro das igrejas aqui dos Estados Unidos. Eu não posso falar dos Estados Unidos, mas pelo menos aqui em Memphis é bem difícil. Se não for uma igreja pentecostal, é difícil de você encontrar. Sim. No Brasil também, mas glória a Deus, eu tive pastores aí que se levantaram nesse ministério para poder me ajudar a me libertar e a me levantar também. E eu conheci 2 pastores em Goiânia 2 anos atrás. Fui a uma igreja, Assembleia de Deus, onde eles serviam. Eram pastores dessa igreja. Os conheci brevemente. A pastora Sara, que é uma bênção, eu amo vocês, amo a vida de vocês. A conheci brevemente, era, enfim, amiga de uma amiga minha. E essa amiga minha, Vanessa, acabou se convertendo num desses retiros da igreja deles, de cura e libertação. Foi uma libertação maravilhosa. Então, eu sabia que eles faziam esses retiros. E eu pensei, nossa, eu queria tanto participar de um. Comecei a procurar alguns aqui nos Estados Unidos, não encontrei, não me sentia confortável. Parece que Deus não falava, não é aí, sabe? Até que 6 meses atrás eles se mudaram para os Estados Unidos. Uau, olha isso, que tremendo. Através de uma promessa também, assumiram a igreja Emmanuel de Danbury, uma igreja muito abençoada. Eu amo muito essa igreja. Como é que é o nome da igreja? Emmanuel. De Danbury, em Connecticut. Ok. E foi para lá que eu fui, né? Então eu fiquei sabendo que eles iam fazer esse seminário e foi super rápido, foi super em cima da hora e eu falei, eu vou. E aí quando eu fiz a minha matrícula, uma semana depois eu adoeci. Então, o diabo já começa, né? Mas, e eu me preparei espiritualmente, fui ao médico e cheguei nesse lugar. Que foi tudo preparado com muito amor e carinho, tudo muito organizado. E eu também não sabia, mas todas as ministrações são conduzidas para que a gente consiga entender, porque todo o processo. Todo o processo. Não, por que eu estou fazendo essa oração? Exatamente. Não, vai te dando passo a passo para você ter todo o entendimento. Para você ter o entendimento, né? Porque quando a gente está na igreja, você vê várias ministrações e muitas vezes você não entende a conexão. Então, dentro desse seminário, você consegue entender, porque a primeira ministração é sobre o pecado, né? E a pastora Sara, vou fazer uma observação, ela é uma psicóloga muito respeitada em Goiânia, não só em Goiânia, aqui nos Estados Unidos também. Ela tem mestrados, 2 mestrados, várias especializações, se mudou para cá para fazer um doutorado. Então, é uma bênção muito grande quando você tem uma pastora, que conhece a palavra e que ainda por cima alia o conhecimento. A ciência, né? A ciência. Então, quando ela falou de pecado, ela fala dos 2 lados, né? Ela fala da diferença da alma, o que é a alma e o espírito e o corpo.
Qual que é essa diferença que hoje a gente não vai poder aprofundar sobre isso, mas que é muito importante nesse processo. Depois vem a palestra de identidade em Cristo, depois vem a palestra sobre confissão de pecados, e você tá ali naquele ambiente que tudo propicia para que você consiga realmente ter esse encontro profundo se você está entregue, né? O pastor Célio, que é o esposo da pastora Sara, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele fez uma preparação de 21 dias com os intercessores. E ele disse que o intercessor perguntou para ele qual que é a maior estratégia de libertação. E ele falou a entrega, né? Então eu queria estar entregue ali naquele momento. Todo o tempo. E tanto é que quando a gente chega lá, eles pedem pra gente até entregar nosso celular. Você já parou pra pensar nisso? Eu vi ficar 3 dias sem celular. Não é obrigado, né? Mas eu falei, não, eu tô aqui, tô entregue mesmo, pra que você fique ali presente. E aí, finalmente, veio a palestra de libertação, né? E esse casal, ele tá nesse ministério há mais de 20 anos. Eles já fizeram 46 seminários como esse. Então, são pessoas que realmente têm muita experiência. Ele compartilhou sobre o que era libertação. Não dá pra gente falar muito, mas ele compartilhou alguns pecados. Ele colocou uma lista lá que, sei lá, tinham mais de 20, 30 coisas. E eu chequei quase todas, sabe? Astrologia, checked, né? Numerologia, check. Seishonoe, check. Umbanda, check. Kardecismo, quiromancia, check. Eu falei, Senhor, misericórdia. E que é interessante, então, né? É que pecado confessado é pecado perdoado. Exatamente. Né? Então, ok, você estava 7 anos já caminhando, você já tinha pedido para Jesus, Jesus já tinha perdoado multidões de pecados, mas é a importância de você trazer a memória e listar, me perdoa por isso. Então, às vezes a gente precisa dessa direção para poder... A gente precisa, e lá tem várias dinâmicas e estratégias que, enfim, que ajudam a gente a reconhecer isso, porque eu não sabia que que era pecado isso. Eu não tinha esse discernimento dessa profundidade, que é uma porta espiritual, as brechas, né, que a gente vai dando, e durante esse processo também, Deus, o Espírito Santo, ele vai revelando, né? Ele vai te mostrando. E uma das coisas que eu queria falar aqui pra vocês é sobre a bebida, né? Na minha família, meu pai sempre bebeu muito, os meus irmãos bebem, todo mundo bebe muito. Eles acham que eles não bebem muito, né? Eu sei que vocês estão ouvindo, mas é verdade. Eu também bebia, mas eu não sou uma pessoa que eu bebo muito, dentro da minha visão. Como você vê. Então, eu bebia uma taça de vinho aqui, outra ali, e dentro dessa palestra, antes da palestra de libertação, o Espírito Santo falou pra mim, falou, Camila, você não... álcool, não mais, no more. E eu falei, Senhor, realmente, tomei ali a decisão de falar, não vou colocar mais uma gota de álcool na boca. É pecado? Não, não é pecado. A gente não vai entrar nisso. Mas foi uma revelação, uma das revelações que o Espírito Santo exatamente me entregou. Então ele começou a palestra de libertação, começou a explicar sobre o que é pecado, os pecados não confessados. E ele conta o testemunho dele, que é um pouco parecido com o meu. E aí, no final, a gente começa esse exercício, né, dessa entrega. Então, eles tiram todas as cadeiras e ele vai lá pra frente, os intercessores estão em volta, em oração, nós louvando a Deus o tempo todo. E aí, ele começa a chamar algumas pessoas na frente. E aí, ele falou, eu tenho uma pessoa aqui que tá com dor no peito e tá com falta de ar. E era eu era a única pessoa que tava ali. Que tinha ficado doente. Exatamente. Logo que você só fez a que inscrição ninguém do sabia curso. que eu tava doente, porque eu não tava tossindo, não tava com nenhum sintoma de gripe, mas eu tava com falta de ar e dor no peito. Então, eu fui a primeira. Ele me chamou, eu fui, ele chamou mais algumas pessoas. E tem muita gente que fica com medo, né? Porque ali é a manifestação dos espíritos, né? Que são demônios. Eu falo espírito porque é uma linguagem mais comum, né? Que as pessoas não assustam tanto. Acontece. Só que, Viviane, eu vou te falar, eu me sinto extremamente confortável nesses ambientes. É um pouco assustador falar isso. Mas por que eu me sinto confortável nesses ambientes? Por causa da minha vida pregressa. Porque eu fiquei 5 anos lidando com o demônio, recebendo o demônio. Então, até isso Deus me preparou, né? O que o diabo tentou usar para o meu mal, Deus está usando para o bem, como fala a palavra dele. E aí houve algumas manifestações e eu fui a 4ª pessoa, se não me engano. E quando ele chegou perto de mim, eu já senti a manifestação. E o tempo todo que eu estava ali,
o diabo falava na minha cabeça, Camila, não vai acontecer nada. Você não tem nada, cara. Olha só, você tá na igreja, você não tem nada. E eu pensei, não tem nada, mas eu vou ficar aqui. Então, quando ele chegou perto de mim, que a gente sente da mesma forma que você sente quando a pessoa tá cheia do Espírito Santo. Quando ele chegou cheio do Espírito Santo perto de mim, na hora o demônio manifestou. Eu já senti a manifestação. E eu não tenho medo de falar isso, mas eu reconheci, porque eu fiz isso por muitos anos. E eu fiquei consciente o tempo inteiro, né? Então, ele chegou perto de mim. Na hora que ele chegou perto de mim, eu tentei falar com ele. Eu falei assim, a minha história é parecida com a sua. E aí, ele já veio, falou, a sua história é muito pior que a minha. Uau! Porque ele já começou a falar com o demônio. E aí, ele não deixou eu falar nada. No caso, o demônio não deixou eu falar nada. E eu não lembro do que ele falou. E assim começou o seu processo de libertação. O processo, eu caí pra frente, tinha umas pessoas, eu caí no chão. E eles colocam um pano, né, pra cobrir, né, você. E ele falou assim, deixa ela aí um tempo. E aí ele começou a fazer o processo de libertação com algumas pessoas que estavam ali, que precisavam, porque nem todo mundo precisa, né. Em qual momento você sentiu que você já estava completamente liberta? No final. Como foi isso pra você? Porque o que aconteceu foi que eu fiquei ali sentada no chão. Eu achei que eu tinha ficado 30 minutos. Mas depois eu descobri que eu fiquei 3 horas. Uau! E vi que uma pessoa tentou chegar perto de mim, um intercessor, e ele pegou e falou, não encosta nela, porque o que tá nela é o que rege tudo aqui. E quando eu caí, eu tava deitada no chão, eu fiquei com muita dor, Viviane. Muita dor no corpo, e aquela batalha mental na minha cabeça. E o diabo falando, levanta, você tá boa, levanta. E eu falava, eu não vou levantar. Se ele falou pra eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Então eu fiquei ali resistindo muito tempo, até o momento onde eles me levantaram. E até então eu não tinha noção, sabe, da profundidade. E ele pediu pra fazer um círculo, pediu pra todo mundo orar. Pediu pros intercessores ficarem ao redor. E aí chegou uma pessoa por detrás de mim, eu não sei se foi a pastora Sara. Deus foi tão bom que ele mandou até pastores da minha altura e mais altos que eu, né? Alguém me segurou por trás, outros por lado. E naquele momento eu senti uma raiva muito grande. O espírito de raiva muito grande. E aí ele chegou na hora que ele chegou na minha frente, eu já estava sentindo a manifestação espiritual. E ele virou e começou a falar sobre mim, falou que eu estava ali resistindo já há muito tempo e que eu tinha vindo de outro estado e que realmente estava buscando, né, ser liberta. E ele pegou e revelou que aquele espírito era um espírito de herança hereditária que já estava na minha família por muitos anos. Então as pessoas falam, você estava consciente? Sim, estava consciente, porque... Até para você ter esse entendimento hoje do que aconteceu, tem pessoas que falam que ficam inconscientes. Eu sempre fiquei consciente. E até porque é importante você ficar consciente que você não pode deixar aquilo ali te dominar. Dominar sua mente, exatamente. Né? Sem dúvida. E a experiência física, né? Muitos me perguntam a experiência física. Eu senti muita dor por dentro, como se ele estivesse me socando por dentro. Bruises, que como a gente fala em inglês, né? Que são aqueles machucados. Eu sentia muita dor. E aí... o espírito se manifestou com muita raiva, né? E começou a tentar me envergonhar, porque é isso que o diabo faz. Ele quer envergonhar a gente. Aí começou a envergonhar e ele gritava muito, uma voz assim forte e alta. Meu corpo todo se transformou, se contorceu. Antes ele começar a falar, o pastor falou que meu rosto estava transfigurado. Uau. Ele falou, olha, tá vendo o rosto dela tá transfigurado. E quando ele falou isso, eu senti que as minhas mãos estavam contorcidas, que até então eu não tava, né, tendo essa consciência. E aí o diabo, esse demônio, esse espírito, se manifestou com muita raiva, começou a me envergonhar, começou a falar assim, olha, ela tá aqui nessa situação, mas assim, ela é evangélica. Ela tá na igreja, ela até dá aula. Exato, né? Ele tenta... Como se diz, ele é um enganador, um mentiroso, exatamente, né? Exatamente, é o acusador, né? Acusador. Essa é a palavra, o acusador, né? Acusador. Ele vem para envergonhar, para limitar, né? Agora, né, você, em vez de você ver aquilo, a pessoa vê como uma libertação, que ela vai caminhar agora livre, então ele tenta trazer esse peso. Mas glória a Deus exatamente, que você estava ali entregue, sabendo sabendo, e também com um pastor, com pastores, intercessores, mas principalmente com o líder,
que tem autoridade espiritual, que estava ali com a unção do Espírito Santo. Porque Amém. não é o pastor que liberta, não é o padre que liberta, não é uma pessoa, é o Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo. Mas, enfim, para finalizar, foi um processo muito doloroso. E ele tentou me envergonhar, tentou envergonhar o pastor virou e falou assim, olha, agora você não vai falar mais nada. E quando ele falou, você não vai falar mais nada, realmente o Espírito não conseguia falar mais nada. E aí, nesse momento, ele começou a profetizar sobre a minha vida. E eu vivia uma vergonha tão grande. Eu senti uma vergonha tão grande, porque é isso que ele faz na nossa cabeça. Ele acusa, nos envergonha, eu chorava, eu sentia muita dor. E foi um processo longo, que eu não imaginei que tinha sido tão longo. E chegou numa hora que o pastor virou para mim e falou assim, filha, eu preciso de você. Como se diz? Eu preciso da sua ajuda para você se libertar disso, porque ele não queria sair. Ele não queria sair. E ao mesmo tempo eu falava, Senhor, como que isso estava na minha vida? E eu não tinha percebido, Vivi. Como? Sabe? Mas enfim. Mas foi todo um processo, né? Desses 7 anos de conhecer, de se alimentar, né? E Deus preparou esse tempo também, né? Começou a te causar essa sede para você chegar lá e entregue. Exatamente. Porque como você não mencionou, mas você havia compartilhado comigo, que muitas pessoas, você notou no encontro, que elas estavam ali talvez por estar, porque alguém mandou, porque alguém falou que é legal. Sim, não estavam entregues. Saíram do mesmo jeito, entraram do mesmo jeito, saíram do mesmo jeito que entraram. Todo o seu processo, essa sede de buscar, quando você começou a ver a opressão, ver as coisas, os espíritos agindo dentro da sua casa, Deus preparou você para estar completamente entregue, né? Para ter esse encontro profundo. Porque, Camila, eu queria que você pegasse essa parte do seu testemunho e compartilhasse comigo assim. Porque tem muito crente dentro da igreja que ele continua escravo e ele não sabe. Sim. Tem áreas da vida dele que ele não foi liberto ainda, né? Então, trazendo da sua experiência para essas pessoas, o que você pode dizer? O que você diria? Olha, é muito difícil, e eu falo para você que, para finalizar, quando o Espírito saiu, eu caí no chão, eu chorava tanto, um misto de alívio e era físico, é físico. Eu fiquei, tem 2 semanas que eu cheguei, físico. 1 semana anestesiada, dormi 1 semana, muito cansada. E é uma experiência espiritual, mas é uma experiência física também, né? E o que eu tenho para falar para essas pessoas é o seguinte, uma pergunta. Quais são os pecados que nós não estamos confessando? Sim. Porque, por exemplo, quando o pastor falou que isso era um espírito de herança hereditária, eu senti a raiva. E eu vi que era um espírito de raiva. E eu não posso te falar se é um espírito, se era uma caça, eu só sei que foi muito forte. E que está na minha família em gerações. E uma das questões que eu tratei na terapia, que eu trato, é a raiva. É a raiva. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: quais são os pecados de estimação que a gente tem, que a gente acha que são coisas de família? Ah, não, meu pai é assim, minha mãe é assim, minha avó era assim. É o nosso jeito. É o nosso jeito. Pessoas que sempre estão divorciando, ou pessoas que não conseguem ter filhos. Pessoas que... não, isso... Ou pessoas que abortam. Minha mãe perdeu os 2 primeiros filhos, eu também perdi os 2 primeiros. Então, são iniquidades familiares que a gente repete porque os nossos pais muitas vezes nos ensinaram. Então, lá em Êxodos 20, versículo 5, se não me engano, Deus fala, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, da 3ª até a 4ª geração. Então, Deus, ele visita a iniquidade. A bênção e a maldição vem de Deus, a maldição não vem do diabo. Tem várias passagens bíblicas que falam que a maldição vem de Deus. Mas por que a maldição veio de Deus? Porque a gente abriu essa brecha, a gente deu essa autoridade. Então, essa pergunta que eu faço: quais os pecados que nós não lembramos? Quais os pecados que nós não confessamos, que está deixando a gente de alcançar as bênçãos que Deus tem para nós? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Então, se a gente realmente... Ele não é um Deus que chega invadindo. Quem faz isso é Satanás.
Se a gente realmente não confessa, se a gente realmente não entende isso, a gente vai viver uma vida de escravidão. Você está na igreja caminhando, mas aquele determinado pecado não confessou, ele vai estar agindo ali. Ele vai estar agindo de forma mascarada. Ele vai estar agindo com esse jugo, né? Lá em Gálatas, vou ver se eu acho a passagem aqui, que lá em Gálatas 5, Gálatas 5:1 fala, tá aqui em inglês, eu vou tentar traduzir, né? Que a gente tem que se permanecer firme na liberdade que Cristo nos deu. Ele nos libertou. Mas que não se envolva novamente com o fardo da escravidão. Ou seja, muitas vezes as pessoas, e o nosso pastor da Igreja Belve, ele fala muito sobre isso, a Igreja Batista Belve. Ele fala assim, não é porque você é cristão que você não vai sofrer opressão espiritual, você não pode ser possesso. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Agora, a opressão espiritual a gente vai sofrer até o fim dos nossos dias. E a gente sabe que nós não somos perfeitos, só que o pecado na vida do crente, ele é um acidente. A gente não pode estar pecando e voltando naquele pecado o tempo inteiro. Mas no caso, por exemplo, existem esses, como foi seu caso, que ainda não havia sido confessado esses pecados. Então, aquele demônio ainda atuava naquelas áreas da sua vida, especificamente, porque... como a palavra diz, pecado confessado, né? Nós devemos confessar os nossos pecados, né? Para o Senhor Jesus todos os dias, para que Ele nos perdoe, né? Então... Mas o que a gente não pode fazer é a gente voltar a pecar novamente, como se nada... Você conhece a verdade, você tem aquela noção e você está voltando ali. É isso que não pode fazer. E uma das coisas que os pastores muito falam sobre o processo de libertação. É uma passagem que está lá em Lucas, que fala que você expulsa aquele demônio, você... Tô livre. Limpa a casa tá livre. Só que você depois deixa tudo entrar dentro de novo. Por quê? Porque você não tá em oração, você não tá lendo a palavra, você não fechou as brechas. E o que acontece? Ele volta porque ele fala que ele fica ao derredor, né? Então ele tá ali esperando, ele vai voltar para casa. E na Bíblia ele trata o nosso corpo como a casa. Ele encontra aquela casa limpa. E o que ele faz? Ele volta com mais 7. Esse é o grande perigo. E tem uma outra passagem que eu queria falar, que está em Lucas 10, se não me engano, versículo de 13 a 17, se não me engano. Que é quando Jesus está dentro da sinagoga e ele está ali dentro pregando e ele liberta uma mulher de um espírito de enfermidade. Então, eu nunca tinha lido essa passagem com essa perspectiva, né? Mas aquela mulher era uma mulher crente. Porque ela já estava ali na sinagoga. Jesus fala que ela está ali, que ela era filha de Abraão. Ela está ali há 18 anos. Ela é filha de Abraão, ela não é um gentil, ela não é uma pessoa que não conhecia a palavra. E ela estava ali com um espírito de enfermidade. E muitas vezes, quando Jesus, ele liberta as pessoas, ele fala, vai, não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, o grande chamado que eu tive e que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão assistindo isso, é exatamente sobre isso que é importante a gente refletir, porque a libertação é um processo de investigação. Você tem que investigar a sua vida, a vida dos seus antepassados, dos seus familiares, do seu marido, o que está acontecendo ali que eu não estou confessando, o que está errado aqui na minha vida, o que ainda falta para eu realmente ser liberto. As batalhas espirituais, elas vão acontecer. E muitas vezes tem manifestação espiritual, outras vezes de demônio, outras vezes não tem. Mas, Vivi, a libertação, ela só acontece com isso, com essa investigação. Você vê o que aconteceu na sua família no passado, o que está acontecendo na sua família no presente. E qual que é a atitude que você vai tomar em relação a isso? Sim, então, só para a gente então fechar, né, o nosso tempo. Eu tenho 2 perguntas, você já respondeu mais ou menos, mas eu queria que você falasse assim mais objetivamente, tá? Tipo, pra gente fazer o nosso fechamento aqui. Primeiro, depois desse dia, qual foi a mudança em você? O que você viu que mudou em você já? Uma mudança, eu vou te falar assim, 100%, assim, eu sou uma pessoa mais calma. Você já falou isso pra mim. Que algumas pessoas falaram que até meu semblante mudou. Sim. Então, mas fisicamente eu me sinto isso. Eu sinto mais calma, eu me sinto mais consciente. E Deus me mostra, tipo assim, situações que muitas vezes eu tenho uma explosão, eu queria falar alguma coisa que eu não deveria falar. Deus me mostra antes. E na hora que Ele me mostra, Vivi, eu sinto uma dor específica no meu corpo.
É como se fosse assim, sabe aquela ferida que tá cicatrizando, né? e que você vai e bate de novo? Você bate e dói. Não faz isso. Exatamente. Então é isso que eu sinto. Então eu me sinto mais calma, eu me sinto mais consciente. Essa sensação assim de anestesia é uma sensação de liberdade mesmo. Liberdade. E o que você diria então para a gente encerrar para alguém que está vivendo hoje o que você estava vivendo? Eu acho que o que eu diria é procure ajuda, estude a respeito, né? Quando a gente não entende, a gente não pode simplesmente cruzar os braços, a gente tem que ir atrás. Amém. Né? Eu acho que estar na igreja, ler a Bíblia é muito importante, mas não é o suficiente se você realmente não está entregue. Né? Tem uma passagem para a gente finalizar que está lá em João 12:35 que fala o seguinte, que aquele que caminha na escuridão não conhece para onde está indo. Então, quais são os pecados que estão fazendo com que nós continuamos a caminhar na escuridão? Por que é tão difícil e vergonhoso examinar os nossos pecados? Estamos realmente caminhando fora da escuridão? O que nos impede de viver em santidade? E quais são as resistências espirituais que nos travam? E para finalizar, Vivi, o que a gente está perdendo por não buscarmos a nossa verdadeira libertação? Verdade. Hoje o nosso assunto... Profundo, né? O que a gente está perdendo para não buscar... A nossa libertação. A nossa libertação. O que a gente está deixando de viver, então, né? Esse é o recado, né? Que você está dando para todo mundo. Foi um tempo precioso estar com você. Obrigada, com você também. Para mim foi uma honra você ter me convidado para direcionar o seu testemunho. Amém. Obrigada por ter aceitado. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. E por aquilo que Ele já estava fazendo, que Ele fez e as coisas que virão. Porque você está aqui hoje compartilhando essa experiência para que você que está preso possa buscar o conhecimento e ser liberto. Sim. Então fica o nosso agradecimento para você que assistiu até agora. Não deixa de compartilhar essa palavra, ela é muito preciosa, ela é muito rica. E tem muita gente aí precisando escutar isso, escutar essa história. Tem muito crente, ou pessoas que nem conhecem Jesus ainda, que precisam, querem ser libertas. Precisam conhecer esse Deus. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada a todos. Amém. Amém.